Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá para a sétima aula sobre o PET 300. A gente vai continuar falando do artesanato. O diversificado artesanato de Minas Gerais tem sido repassado de geração a geração, desde a época colonial, com a adição de elementos e técnicas modernas na produção de móveis, artes plásticas, artesanato em ferro, entre outros, possibilitando uma releitura do passado. Dar forma à argila, seja em utensílios domésticos ou em peças decorativas, é uma atividade ensinada tradicionalmente entre algumas famílias mineiras, sobretudo entre as comunidades tradicionais, e por décadas tem colaborado no fluxo da renda familiar. Esse tipo de criação, no qual a matéria-prima é facilmente encontrada na natureza e geologia do estado, carrega saberes e simbologia de uma cultura que resiste e reside na modernidade. Outro artesanato comum em Minas Gerais é a tecelagem de tapetes tipo arraiolo, cuja técnica, de origem portuguesa, recebeu características próprias e obteve aceitação no mercado nacional, favorecendo a economia em algumas cidades mineiras, tais como Diamantina, Passatempo e Resende Costa. Lá foi encontrado no site mg.gov.br. Mão na massa é uma atividade, Chegou a hora de você, estudante, demonstrar seus dotes artísticos e ou culinários. Que tal perguntar a um familiar alguma receita que ele saiba de cor e anotá-la ou desenhá-la? Ou então, que tal fazer o contrário, escrever um poema ou uma canção em que você ensine uma receita de algo que faça parte da rotina de todos e que normalmente não se aprende por meio de receitas, por já parecer mecânico ou óbvio, por exemplo, apontar um lápis, escovar os dentes, andar, pedalar, sentar-se numa cadeira, etc. Use e abuse de sua criatividade. A Damares vai adorar, ver vocês construindo um poema, uma canção, A gente poderá usar rimas, olha que bacana, tá? E aí pode ser alguma atividade que você gosta, uma brincadeira, um pique-pega, pique-esconde, enfim, tá bom? Aí algum joguinho, que vocês gostam. Aí vocês vão contar, relatar pra gente. Ou até mesmo como apontar um lápis, escovar os dentes, andar, pedalar, sentar numa cadeira. Coisas simples do cotidiano, tá bom? Vocês já estão no terceiro ano, já conhecem as letras, as palavras, Sobre o folclore, vamos ver o que fala do folclore da nossa Minas Gerais? O folclore é a representação da identidade, da tradição e do conhecimento de um povo, através das lendas, crenças, provérbios, canções e costumes. Minas Gerais possui diversas manifestações folclóricas, influenciadas pelos colonizadores portugueses, indígenas e africanos que povoaram seu território, Então, a gente pode falar que Minas Gerais é um encontro de três povos, Que ela, tinha os indígenas quando eles chegaram aqui, os portugueses, e depois vieram os africanos, Essas influências estão presentes nos objetos de artesanato, na culinária, nas danças típicas, nas músicas, na linguagem e literatura oral, na medicina popular, nas festas tradicionais e nos personagens do imaginário popular, como Curupira, o protetor das florestas, Iara, a mãe das águas, Caboclinho da água no velho Chico, Saci Pererê, mula sem cabeça, além das diversas noivas que aparecem em Belo Horizonte e Juiz de Fora. Também encontrado no site do governo de Minas Gerais. Sobre a arte cinematográfica, a gente tem que em Tiradentes, desde 1997, é realizada a Mostra de Cinema. É um festival anual, acontece todo ano,
que acontece pela Lei de Incentivo à Cultura. Então, esse festival, ele incentiva, difunde produções cinematográficas nacionais, tá? Então, são de artistas do Brasil, né? A arte musical ela é reconhecida como Patrimônio Cultural de Minas Gerais através da Lei 22.456, de 23 de dezembro de 2016. Olha lá, ele está falando da Vesperata, é um concerto musical realizado há mais de 23 anos em Diamantina. Lembra que Diamantina é a cidade que foi encontrada a mina de diamante, né? Com a participação da banda Mirim, que ganhou o nome do prefeito Antônio de Carvalho Cruz, e a banda do 3º Batalhão da Polícia Militar, lá de Diamantina. Ela é um evento musical ao ar livre mais tradicional do Brasil, sendo símbolo do turismo e da cultura nacional. Ela foi premiada pelo Ministério do Turismo e promove a sustentabilidade cultural de Diamantina. A origem remonta às práticas musicais do século XIX, que em horário das vésperas, compreendido entre 15 e 18, músicos se apresentavam nas sacadas dos casarões da localidade para as pessoas que passeavam nas ruas. Que romântico, né? A gente passeando na rua e de repente ouvindo uma música, né? Muito bom isso. Olha lá, ó, disponível no site minasgerais.com.br. Medicina popular. O uso da medicina popular é tradicional no estado. Na atualidade, raizeiros e benzedeiras ainda são muito procurados para fazer chás, simpatias, banhos e benzições, com a finalidade de solucionar problemas de saúde. O estímulo ao uso de plantas medicinais que mantêm a ancestralidade ganha destaque a cada dia mais, sendo pesquisado pela homeopatia e a farmacopeia, sob o nome de etnobotânica. É importante estudar as plantas, né, para a gente conhecer as propriedades delas. Ó, cartões postais, Pátria Minas, o compositor da música foi o Marcos Viana. Vamos lá? Pátria é o fundo do meu quintal? É broa de milho, o gosto de um bom café. Pátria é cheiro em colo de mãe, é roseira branca que a avó semeou no jardim. E se o mundo é grande demais, sou carro de boi, sou canção e paz, sou montanha entre a terra e o céu, sou Minas Gerais. Sou Minas Gerais, sou águas, montanhas e um fogão a lenha. A cerâmica, o canto do Jequitinhonha, são igrejas, são Minas, é o barroco. Ouro Preto é a Maria Fumaça, eita trembão mineiro. Diamantina, Caraça, Gruta de Maquiné, Cascadã tá caindo, Congonhas do Campo, São João del Rei, Sabará, Tiradentes. Igrejinha da Pampulha e o Belo Horizonte? Se o mundo é grande demais, sou carro de boi, sou canção e paz, sou caminho entre a terra e o céu, sou Minas Gerais. Olha que legal, aqui fala de vários pontos de Minas Gerais. Caraça, tem a Serra do Caraça, a Gruta de Maquiné, né? São João del Rei, a cidade, Sabará, Tiradentes, a Igrejinha da Pampulha. A Damares conhece a Igrejinha da Pampulha, sabe? Olha que linda que ela é, olha. Aqui ele falou que é o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, Basílica e Adro, com escadaria em Congonhas. Tá vendo? Aqui é um ponto turístico de Congonhas. Aqui é em Belo Horizonte, né? A Igreja São Francisco de Assis da Pampulha. Aqui, ó, esse aqui, ó, Edifício Niemeyer, que é a antiga sede do Banco Mineiro de Produção. Ele tá lá na Praça 7, em Belo Horizonte. A Damares também já viu ele lá. O Gado de Leite, uma fazenda de Juiz de Fora. Aqui é a abóboda do Santuário Nossa Senhora da Agonia, em Itajubá. Aqui é a cidade de Itajubá. Vaca atolada, mandioca cozida com carne bovina, servida em panela de pedra. Que delícia, hein? Deu até água na boca. Aqui eu tenho Os Profetas, é uma obra de Aleijadinho que está em Congonhas. Aqui eu tenho o Casarão Antigo, é uma biblioteca pública municipal, professor Joaquim Sepulveda, em Sabará. Lembrando que, ó,
Sabará Congonhas faz parte da Rota do Ouro, né? Aqui tem uma escultura, namorados, artigo de uma loja em Tiradentes. Eles estão vendendo para os turistas, né? Aqui eu tenho um pão de queijo mineiro, tradicional e presente nas mesas do mineiro, até nas nossas cidades menores, né? Plantação de café, muito encontrada nas paisagens de Minas, aqui também em Ibiraci tem muito, né? Ponte do Rosário, ponte de pedra construída pelos escravizados no século XIX em São João del Rei. Olha só, os escravos, tá vendo? Que construíram no século XIX. Aqui a gente tem a espécie de sempre-viva na Serra do Espinhaço. É uma planta bastante difundida para uso artesanal, importante para a economia local. Visão noturna ao redor da Lagoa Paulina em Sete Lagoas. Arquitetura barroca em Tiradentes, tá vendo os estilos? O negócio é curvo, não é reto, né? Cheio de detalhes. Aqui eu tenho artesanato, potes em argila. Aqui eu tenho o cacto, que é uma planta comum no Cerrado Mineiro, tá vendo? Aqui eu tenho o Instituto Inhotim em Brumadinho, Galeria Adriana Varejão, tá? Aqui eu tenho uma antiguidade, é um moedor de cana, típico de latão de leite, utilizado na roça, hoje são customizados e utilizados como peças de decoração. Quando a Damares era pequena, sabe, lá na roça do pai da Damares tinha esses latões. Aí ele colocava leite, porque aí o caminhão do leite ia passar e pegar os latões cheios de leite. Hoje já modernizou, sabe? Tem uma máquina que tira leite das vacas. Hoje lá tem internet, nessa roça que a Damares passou infância, né? Mas naquela época tinha os latões, há 30 anos atrás, né? Museu das Minas e do Metal, no Circuito Cultural Praça da Liberdade. A Damares conhece também a Praça da Liberdade em Belo Horizonte. É bem bonito lá. Ó, gruta no Parque Ecológico do Vale do Sumidouro, em Pedro Leopoldo. Olha para você ver, gruta no Parque Ecológico do Vale do Sumidouro, em Pedro Leopoldo. Aqui a culinária. Comidas tradicionais feitas em fogão a lenha e servida em panelas de barro. Que fome! Aqui a gente tem a lagoa formada pela represa da usina hidrelétrica de Furnas entre São José da Barra e São João Batista do Glória, chama Bacia do Rio Prata, tá vendo? Gente, quanto lugar legal, hein? Aqui eu tenho a tradição, é o café passado no coador de pano, tá vendo? Tem um suporte metálico, né? E o coador de pano. E a xícara você coloca por baixo. Lobo-guará, que significa vermelho em tupi-guarani. Muito presente na Serra do Caraça. Um verdadeiro santuário que fica entre Catas Altas e Santa Bárbara lá, ó. Bacana. Cachoeira Cascadanta é a primeira queda d'água no Rio São Francisco após a nascente na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Olha que interessante. O Rio São Francisco, ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Muito legal, né? Aqui eu vou ter a Congada, manifestação cultural e religiosa de influência africana. Aqui eu vou ter a Serra da Piedade, com altitude de 1.746 metros acima do nível do mar, é considerada um santuário, onde fica a capela de Nossa Senhora da Piedade, que recebe muitas romarias. É onde está instalado o Observatório Astronômico Frei Rosário da UFMG. A serra fica no município de Caeté. Agora, aqui a arte em pedra-sabão, entalhamento e pintura exposta na Feira Permanente de Artesanato de Ouro Preto.
Na próxima aula, nós vamos tratar os panorâmicos, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.